A primeira mensagem que Jesus pregou de forma pública foi uma mensagem que também João Batista proclamou ao longo do seu curto ministério. Lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 17, está escrito: Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependimento. Está aí um sentimento que muitas vezes é difícil de definirmos. Será que o arrependimento é algo parecido a um sentimento de remorso? Afinal, o que é arrepender-se? Biblicamente falando, o arrependimento não é um mero peso na consciência, ainda que o peso na consciência possa também fazer parte de tudo aquilo que o arrependimento significa. Arrependimento é a disposição que o próprio Deus gera em nossos corações. Em primeiro lugar, a nos conscientizar da nossa condição de pecado, a entendermos a gravidade daquilo que nós fizemos contra Deus e muitas vezes contra o próximo e tomar uma decisão de não mais seguirmos por esse caminho de maldade, de pecado, que traz um incômodo na consciência, mas repare, não é um mero incômodo que morre como incômodo, mas muitas vezes esse peso na consciência é o próprio Espírito Santo alertando que nós precisamos mudar de posição, que nós precisamos mudar de atitude. O remorso é uma reação natural do ser humano diante do seu conhecimento sobre a moral. O arrependimento é fruto da ação de Deus. E por que o arrependimento é importante? Porque só podemos reconhecer a graça de Jesus quando nós também reconhecemos as nossas limitações, as nossas falhas. O Evangelho faz sentido para nós na mesma medida em que nós entendemos das más notícias que nós fazemos parte. Quando Jesus vem e diz: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo, a proximidade do reino de Deus é colocado aqui em destaque, porque essa proximidade confronta o nosso coração, constrange os nossos sentimentos. Quando Jesus está perto, nós somos desnudados das nossas falhas, das nossas limitações, das nossas esquisitices. A própria proximidade com Jesus faz com que você tenha uma vida constante de arrependimento. O próprio relacionamento com o Mestre faz com que nós entendamos que para continuarmos seguindo o Mestre, precisamos tomar decisões. O Mestre nos ajuda, o Espírito Santo está em nós, mas o ato de pecar e o coração pecaminoso ainda fazem parte da nossa essência como seres humanos. Dia após dia, nós somos convidados então a darmos voz a esse Espírito que está em nós, o Espírito Santo, e nós também colocarmos a nossa vida diante desse Deus, tomando decisões certas que nos levam no sentido de cumprirmos a vontade de Deus, entendendo o seu coração. Com a chegada de Jesus, o reino de Deus estava agora ao alcance. Esse reino de Deus que nos constrange. Esse reino de Deus que faz com que os poderes infernais fiquem todos eles empolvorosos. Esse reino de Deus que traz luz ao nosso coração, iluminando as áreas obscuras. Esse reino de Deus que tem um chamado: arrependam-se, para que vocês possam fazer parte desse reino. Esse período de preparação para a Páscoa é um período de nós pensarmos sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes, sobre como nós temos cumprido ou como nós abandonamos a vontade de Deus. Não somente como um exercício de amaciar o ego ou um exercício de talvez trazer à tona sentimentos de remorso, mas como um exercício de transformação. Porque sem arrependimento não há perdão dos pecados. Sem perdão dos pecados não há salvação. Você pode estar hoje com um baita pecado nas mãos, com um coração todo esfacelado, destruído. Arrependa-se. Se você está ouvindo essa palavra e você sente no coração essa inclinação de mudar de vida, atenda o chamado do Espírito Santo. Confesse os seus pecados, porque Jesus é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz e ele fez isso por você. Agora, se a mensagem do arrependimento ainda passa como algo muito distante de você, talvez você precise refletir mais se você realmente tem andado junto com Jesus ou não.